Vamos começar. Mas vamos lá. Primeiro, eu gostaria que a senhora se apresentasse para a gente. Bom, eu me chamo Neila Ferraz Moreira Nunes e sou graduada em História, que foi a disciplina com a qual eu vim trabalhar aqui, né? E eu trabalhei aqui durante muito tempo, fiz um concurso em 1969 e fui aprovada e comecei a trabalhar aqui na antiga Escola Técnica Federal de Campos, né? E a gente que está aposentado há muito tempo, até é estranho, porque essa instituição já mudou várias vezes de nome, e eu tenho que falar IFE, e já tive que falar Cefet, mas na minha memória está a Escola Técnica Federal de Campos. Quando eu cheguei aqui, a escola passava por aquela transição de uma escola de aprendizes artífices, né, que foi criada no início do século XX para dotar o país de uma mão de obra qualificada, da feita que, desde o final da escravidão, nós não tínhamos preparado mão de obra. E, no meado do século XX, com o desenvolvimento da indústria, etc. e tal, e a demanda de um técnico para atender o novo momento econômico que se vivia, as escolas da rede se transformaram em escolas técnicas federais, onde elas formariam técnicos. Quando eu cheguei aqui, ainda não era todo, porque o curso técnico ele corresponde ao hoje o atual ensino médio. Naquela época nós tínhamos um ensino técnico de algumas habilidades, mas ainda tinha um antigo ginásio, né? De modo que eu comecei a trabalhar aqui, dando aula também para o ginásio e também depois para o ensino técnico. O curso técnico ainda era pequeno. A escola tinha se mudado da Rua Formosa para cá há pouco tempo. E este prédio que nós estamos aqui, o prédio A, ele ainda estava sendo construído, ele estava todo inacabado, não é? As escadas, a parte fronteiriça do prédio, com terraplenagem, arrumando toda aquela parte que eu já até falei que dificultava a gente dar aula, porque as janelas abertas e aquele barulho das máquinas, dos tratores, a gente se lembra bem disso. Então, quando eu vim para cá, a escola estava nessa transição de mudança da escola de aprendizes artífices para este lugar aqui, né, na Rua Doutor Siqueira, e também no término da construção desse prédio, que ao longo do tempo a gente vai acompanhando a construção dos outros setores, etc. e tal. Então, a minha vinda para aqui foi isso. Teve um concurso em 69, em março de 69. Vieram muitos professores novos. Da minha área só tinha eu, só eu que entrei. E só tinha aqui um outro professor de história também, quando eu entrei. E era ainda tudo muito experimental, porque a escola estava passando por uma transição, então as questões de conteúdo programático, etc., ainda não estavam bem definidos naquela época. E eu me lembro que a gente entrou, eu ainda muito nova, né, insegura, nervosa, entrando aqui nessa escola, e começamos a trabalhar, né? Trabalhei aqui muitos anos até me aposentar e fui desenvolvendo assim, uma relação de muita alegria e muita amizade com essa instituição, que até hoje é muito importante para mim. Eu entrei para a História, aqui nessa época só tinha 2 professores, e é interessante que não tinha coordenação de área. Até porque também, como era um curso técnico, não é? O currículo era essencialmente voltado para a formação tecnológica. E nós que éramos, eu, por exemplo, era da área de humanas, ou da área de português, letras, etc., nós tínhamos uma carga horária, inclusive, pequena, de modo que eu até brincava naquela época, nós não somos as disciplinas de sangue azul, que tem todas as vantagens, nós temos que nos virar aqui com a carga horária mínima e resolver o que vamos fazer o melhor possível dentro daquela carga horária que nos era permitido. Então, não tinha coordenação, não tinha nada. E um dia o diretor me chamou, e foram entrando também depois outros professores, e me chamou para que eu coordenasse
a área de humanas. Não dava para coordenar só a história, porque a carga horária era pequena, eram poucos professores de história. Acho que eram uns 3 depois. Eu, Antônio Carlos, depois Benedito, eu acho. Se não me falha a memória. Mas tinha o pessoal da geografia e naquela época também tinha o ASPB, que era o período da ditadura, né? Nós tínhamos também essa formação. Então a gente congregava uma coordenação da área de estudos sociais, ou seja, da área de humanas, né? Então eu coloquei em campo e aí nós começamos a realmente organizar, assim, conjuntamente essas disciplinas que faziam parte dessa área, não é? E aí, junto com os colegas, nós fomos discutindo conteúdo programático, distribuição de matéria, distribuição de professores, e durante um tempo, bastante tempo eu fiquei chefiando essa coordenação aí, até que depois ela foi crescendo, porque a escola foi crescendo muito, vieram outros professores, aí vieram mais professores que permitiam uma coordenação mais robusta, mais importante. E nessa coordenação eu me lembro bem que a nossa grande preocupação era realmente o que fazer com os conteúdos que são infinitos da história ou da geografia, etc., e colocá-los dentro daquela forma estreita que era a carga horária que era destinada a nós. Isso era muito difícil. E então a gente começou naquela época já ter a ideia de, principalmente depois da administração do Luciano D'Angelo, em que ele levanta muita questão da construção da cidadania, em que a gente tinha por objetivo o quê? Pensar o que faremos para caber o conteúdo da história ou da geografia dentro da carga horária que se dispunha. Então, o nosso alvo era o que nós podemos dizer ao nosso aluno e ensinar a ele para que ele fosse um bom cidadão. Que conteúdos ele vai usar na sua vida, né? Para atuar politicamente, socialmente, culturalmente, etc. Então, a nossa grande discussão, todo ano, era procurar fazer um trabalho sério e selecionar conteúdos que servissem para um técnico, que aqui a formação era técnica, mas também era a formação de um cidadão, que o técnico era só na hora que ele ia trabalhar na sua empresa, o resto do tempo ele era um cidadão que atuava na sociedade, na sua família, com os colegas, etc. e tal. Então, na área de humanas, nós tínhamos essa preocupação, contribuir para a formação deste cidadão, para além, né, do universo tecnológico. Claro que o universo tecnológico entra também, mas, quer dizer, nós tínhamos que pensar este aluno para além da formação tecnológica. E era essa a preocupação que a gente tinha nesse período, e fizemos muita coisa boa, estudávamos muito, tínhamos muitas reuniões, não é? E fizemos um trabalho que a gente gostava, eu apreciava muito o trabalho que a gente fazia. Às vezes eu olhava o programa do ponto de vista da história, da cronologia, ou da temática, da história temática. Esse programa é até esquizofrênico, porque você pega uma parte aqui, outra parte lá, mas é por esta razão. A gente queria, na verdade, trabalhar conteúdos que servissem àquele aluno para ele atuar como cidadão na sua vida social. Então, essa foi uma questão. Eu trabalhei sempre com a história. E foi muito bonito, foi um trabalho muito bonito. Agora, eu também tive aqui uma outra atividade, além dessa coordenação das ciências humanas e de trabalhar com a história. Tivemos colegas maravilhosos que depois vieram outros concursos, a escola foi ampliando, foram entrando outros colegas que nem preciso citar aqui, porque posso até deixar de citar alguns e não ser muito ético, né? Pessoas que eu amo até hoje, né? Os colegas que eu fiz aqui, as amizades que fiz. Mas na década de 70, eu também acumulei uma outra atividade aqui nessa escola, que também foi muito gratificante para mim, a partir de precisamente 76, né? Quando nós criamos aqui, foi criado aqui na Escola Técnica Federal, hoje IFE, o coral da Escola Técnica Federal, em 1976. Por que foi criado esse coral? É o seguinte, nesta época, na década de 70, eu não sei precisar exatamente quando é que o INEP, no MEC, criou um programa para a Rede Federal de Ensino de canto coral. E
incentivando que todas as escolas da rede tivessem um canto coral, que era organizado e programado, tinha um programa específico do próprio MEC, do INEP na época. Eu até ando procurando uma pesquisa, quando é que foi que eles instalaram exatamente esse programa, e eu não consegui ainda, porque eu estou fazendo essa pesquisa. Mas o programa consistia nisso, incentivar canto coral nas escolas. Na época, o nosso diretor, que era o Gilberto Paz Rangel, houve um primeiro encontro, havia encontros nacionais. Esse programa, além de orientar o canto coral nas escolas técnicas, eles tinham um encontro anual de corais de todo o Brasil, que era feito cada ano em uma capital, em uma escola, né? No nosso caso aqui não era capital, como o Juiz, outros aí não são. Então, o Gilberto tinha ido assistir um encontro desse, a gente nem sabia que existia isso ainda, e ele, me parece que foi Sergipe, eu acho, uma capital do Nordeste. Ele viu esse movimento lá, se entusiasmou muito, chegou aqui e veio querendo criar aqui um canto coral aqui. E aí começou a procurar quem é que teria algum conhecimento na área para poder criar este grupo aqui. Então, eu tinha algum conhecimento da área de música. Naquela época trabalhava aqui também o Anoeli Maciel, que era maestro. E então o Gilberto nos chamou e perguntou se a gente não queria criar aqui um canto coral. E o canto coral era um canto coral muito clássico, erudito, tinha todo um tratamento especial que o MEC exigia, não é? Tinha que ser o canto, a capela, não podia ter nenhum acompanhamento, nem de percussão, não é? O que fica muito mais difícil, porque tem a tonalidade que cai, aquela coisa toda. Tinha que ser um coral clássico, com as 4 vozes, né? Tenor, baixo, contralto, soprano. E também o repertório era exigido pelo MEC. Músicas eruditas feitas para coro. Tinha que ter uma música renascentista por ano, tinha que ter uma música composta religiosa, para coro, lieds alemães. Então, nós tínhamos todo um projeto, você tinha que seguir aquele projeto. Tem músicas folclóricas também, e tinha uma parte livre que você podia levar uma música também popular, isso não importava. Mas tinha toda uma formação, um repertório pré-determinado na sua tipificação. Não podia sair daquilo. Eu e a Noeli sentamos com o Gilberto e falamos, vamos tentar fazer o coro aqui. E aí nós começamos em 76, começamos o coro. Nessa época eu sempre acumulei, nunca deixei a história não. Diminuiu um pouco minha carga horária e eu fazia os ensaios com a Noeli, que ajudava muito e tal. Ele falou, Nele, eu não vou reger. Vocês pode reger, mas eu dou apoio, porque ele era muito capaz, uma pessoa muito musical, né? Todo mundo, não sei se vocês conheceram, já falecido. Então eu fiquei na regência, que eu tinha algum conhecimento de regência, eu tinha feito o Conservatório de Cantor Fiônico no Rio, não terminei o curso, mas tinha conhecimento. Aí fiquei com ele, trabalhei 10 anos com esse coro. E o primeiro encontro nacional que nós fizemos foi em João Pessoa, 1976. Nós fomos para João Pessoa, levamos os alunos, e era assim, um evento muito interessante, porque a gente se preparava muito, trabalhava muito, mas os alunos eram muito interessados e cantavam músicas difíceis, elaboradas, músicas eruditas, né? Que a gente cantava, e eles cantavam com o maior amor, músicas clássicas que a gente levava. Então, nós fomos a João Pessoa, que foi muito bonito o passeio, tinha corais do Brasil inteiro, de cada escola. Também nós fomos, depois em 78, nós fomos a Belém, cantamos no Teatro da Paz. Em 79, nós fomos a Belo Horizonte, o encontro foi em Belo Horizonte, em Minas Gerais, foi muito lá na Teatro das Artes, foi muito bonito. E depois, em 80, nós fomos também ainda em Goiânia. Em 80, nós ainda fomos em Goiânia.
A partir daí, eu continuei com o coro ainda até 86. 10 anos que eu fiquei com esse coro. Com este formato. A gente participava dos encontros aqui estaduais, aqui do município, onde a gente era muito convidado e a gente ia sempre para apresentar. Mas esse programa do INEP, ele vai terminando na década de 80. Né? Não tínhamos mais aqueles encontros nacionais, etc. Mas mesmo assim nós continuamos com aquele padrão, fazendo aquele tipo de encontro. Em 86, eu deixei o coro. Até uma vez eu me lembro que a Arlete Senda ainda trabalhava aqui, e ela veio me perguntar, Neide, você saiu do coro, como é que foi isso? Né? Porque 10 anos daquela atividade muito grande, mas a escola cresceu muito e precisava mais de professores da área da história, que era a área para a qual eu vim para cá. Então eu vieram conversar comigo se eu podia, como é que eu ia assumir aquelas aulas todas, né, que apareceram repentinamente. Falei, gente, mas aí não tem condição de eu ter essas aulas todas, mais o coro e tal. E com isso eu acabei, a direção optou por não ter o coro. E aí o coro ficou mais ou menos amortecido, mas não morreu. Esse projeto continuou, né? Depois veio o Vicente, veio para cá, mas já não tinha mais essa exigência que eu tive do MEC. Quer dizer, o coro até ele mudou a formação porque já não tinha mais aquelas exigências anteriores. Continuou muito bom, mas diferente, né? E depois com a Beth, que está até hoje, que é uma maravilha de pessoa, né? Eu adoro a Beth, e eu encontrei com ela algumas vezes nós encontramos em alguns congressos, mesmo de canto coral, que fizemos aqui em Campos, também. Tivemos também em Brasília, nós fomos lá, tivemos um encontro também em Manaus. Eu encontrei a Beth, acho que foi em Brasília e foi aqui em Campos. Sempre muito capaz, ela naquela época nem era ainda aqui da escola, né? Ela era uma estudante brilhante, com muita capacidade, né? E sobre ela tem até uma coisa curiosa. Eu já tinha saído do coral, já estava aposentada, eu acho. Aí eu encontrei com Beth, isso é uma curiosidade, encontrei com Beth na porta de uma farmácia. Beth, você aqui, Beth, quanto tempo? Você com essa capacidade sua, você está em qual coral? Você está fazendo? Não, Neile, não estou, não. Eu voltei para Campos, ela morava no Rio. Eu voltei para Campos, fiz um concurso para o Pedro II, mas não fui chamada. Mas sou concursada, aprovada, esperando ser chamada. Falei, o quê? Você está concursada pelo Pedro II, tem a capacidade que tem e não está. Então você vai para a escola técnica daqui. Mas como que eu vou? Vamos lá falar isso. E viemos. Eu vim aqui, falei, olha, tem uma pessoa assim, ponto maravilhoso para colocar aqui. Aí ela veio também e tal, quer dizer, ela tinha um concurso aprovado, ela foi aproveitada aqui, graças a Deus, né? Tem feito um trabalho lindíssimo. É diferente do que eu fazia. Eu fazia um coro mais clássico, né? Erudito. Mas o dela é lindo. Eu tenho visto, inclusive, ela faz com muita... com acompanhamentos, né? Movimentos corporais, um pouco de teatro. Lindo, maravilhoso. Então, eu gosto muito do trabalho dela. Todos foram bons, foram diferentes. O meu era de um jeito porque eu tinha exigência do MEC. Depois que essa exigência caiu, aí cada um foi fazendo o coral da maneira que pôde, mas sempre, graças a Deus, muito bom. Fiquei assim, depois voltei para a história, claro, e fiquei até me aposentar. E aposentei assim de repente também, né? Com esses governos que aparecem com programas que você tem que sair, senão você vai perder direito, vai fazer isso, fazer aquilo. Também saí assim no susto. E até hoje eu tenho uma saudade muito grande dessa escola aqui. Isso aqui faz parte da minha vida. Entendeu? Essa escola foi muito importante para mim. Eu cresci muito aqui, aprendi muito aqui, aprendi muito com os colegas, sabe? A gente discutia muito, estudava muito. Tive essa experiência também com a música. Mas, como eu disse, nunca deixei a história. Sempre estudando, fizemos curso de aperfeiçoamento. Infelizmente, o meu mestrado eu fiz já estava aposentado. Já não estava mais aqui. Fiz depois que saí, porque eu saí daqui, fui para a Faculdade de Filosofia
E acabei fazendo mestrado lá, que também gostei muito. Mas aqui na escola eu só consegui fazer, naquela época, os cursos de aperfeiçoamento. Não tinha esse programa como tem hoje, né? De formação, de mestrado, doutorado, assim, tão fácil, como hoje qualquer uma pessoa tem condição de fazer. Naquela época não havia essa possibilidade, era muito difícil. Tanto assim que eu só fiz o mestrado depois que saí daqui, né? Você contava nos dedos quem, quem tinha uma pós-graduação maior, né? Mas foi muito legal. A minha experiência aqui é uma experiência assim, muito importante na parte profissional e na minha parte emotiva também, né? Porque foi muito legal, muito mesmo. Aquelas semanas do saber, como a gente trabalhava naquilo, a gente tinha entusiasmo, trabalhava fazendo o melhor que podia, né? Que a gente era capaz de fazer, né? Podia não ser o melhor, mas era o que a gente podia fazer de melhor. Então foi muito legal e deixei muitos amigos aqui. Hoje, quando eu venho aqui, eu tenho muita saudade ainda, mas não encontro praticamente ninguém, porque o tempo passa, né? E eu já tenho muitos anos de aposentada. Eu tenho poucos colegas aqui. Eu tenho alguns porque na Faculdade de Filosofia, outros que vieram foram ou foram alunos, ou foram colegas lá, bem mais jovens, né? Que ainda estão aí, que ainda têm conhecimento, porque todo mundo é novo, né? Eu estou aqui à frente de vocês, Larissa, Leonel, Rodrigo, né? Jovenzinhos. Então, o conhecimento assim, pessoal já não é o mesmo, né? Mas eu adoro isso aqui. Acho isso aqui maravilhoso. Agora com o curso superior, né? Que veio transformar isso aqui em IFE, foi muito legal. Entendeu? Bacana. E como é que era a escola? Você falou um pouco da construção do prédio e tal. Ah, tá. Você falou da construção da escola, de hora que a senhora chegou aqui, a escola estava sendo construída. E como é que era o IFE nessa época? Como é que era a escola? O que a senhora encontrou quando a senhora chegou aqui para ser servidora da escola? Bom, eu cheguei aqui, a escola era muito menor, né? E, como eu disse a você, eu me lembro que eu cheguei aqui, nós tínhamos uma coordenadora, a dona Júlia Codesso, que ela dirigia praticamente toda a parte pedagógica, administrativa, era não era a quantidade de funcionário que tem hoje, né? Então, a escola estava se formando também na parte curricular, na parte de conteúdos, entendeu? Eu me lembro que eu cheguei muito assustada, a gente jovem, né, entrando numa instituição nova. Eu me lembro que eu perguntei a ela assim, vocês têm uma programação, vocês têm conteúdo, qual é o projeto que tem da minha área? Que ela falou, não, conversa com outro professor. Eu falei, meu Deus do céu. Aí fui conversar com outro professor, o outro professor também não tinha nada assim estruturado a respeito da disciplina, entendeu? Porque a escola, na verdade, ela estava se construindo também na parte de conteúdos, das disciplinas, na parte pedagógica e tudo mais, né? E eu fui acompanhando todo este crescimento, toda essa estruturação, né? Que a gente vai num crescendo muito grande, né? Aí tinham também as pessoas da pedagogia que ajudavam, a gente fazia muitos encontros, não é? E era interessante, uma coisa que é interessante, que é diferente de hoje. Como éramos poucos, nós tínhamos 2 salas de professores. Não sei exatamente, por aí. E todo mundo tinha, olha só como é, todas as disciplinas se reuniam naquela sala. Então, uma coisa que era completamente diferente de hoje. Você tinha contato com os professores de todas as disciplinas, principalmente, né, da cultura geral, porque os professores específicos ficavam mais lá nas oficinas. Eventualmente vinham para cá também, mas ficavam mais lá. Mas todo o corpo docente ligado à cultura geral vivia numa comunidade, entendeu? E todos nós, cada um tinha um armário, não tínhamos sala de coordenação, eu tinha um armáriozinho da coordenação, e um armário
da minha disciplina, das aulinhas que eu dava, do material que eu usava e tal. Cada um tinha um quadradinho de armário. E aquelas mesas. Então, a gente tinha, primeiro, um contato enorme com todas as disciplinas, com todos os professores de todas as disciplinas, que é diferente hoje. Hoje eu chego aqui, onde é que está fulano? Está lá na coordenação de geografia, o outro está lá na coordenação de design, ou sei lá, as disciplinas diversas que tem aqui e os grupos que tem. Você não encontra. Naquela época, todo mundo concentrado na mesma área. Outra coisa que era diferente também é a questão da carga horária, né? Eu não sei como é que vocês funcionam hoje. Eu acho que cada um tem uma carga horária, cumpre a carga horária e vai embora. Naquela época, não era assim. Por exemplo, eu tinha um contrato de 20 horas. Eu tinha que ficar aqui 20 horas. E se eu desse 12 horas aula, eu tinha que ficar 8 horas de complementação aqui. Se eu desse 16, ficaria 4. Então, a gente tinha aquele horário de complementar. Todo mundo tinha algum horário de complementação. Uns mais, outros menos, de acordo com o número de aulas que eram distribuídas no princípio do ano. Então, você tinha um tempo para você não só estudar, corrigir alguma prova, que não dava tempo, porque era aula demais. Eu me lembro uma vez que eu tinha 10 turmas de primeiro ano, ginasial. Que eu chamava, gente, igual pipoca na gordura quente. Os meninos levados de 10, 11 anos, 10 turmas, não era brincadeira não, né? De primeiro ano. Hoje seria o que? Sexta série? Quinta série? Hoje é sexta série, né? Que incorporou o CA. Então, mas a gente tinha alguns horários que você era obrigado a ficar aqui e a gente ficava onde? Nessa sala de professores. Então, ali você... muitas vezes a gente nem trabalhava muito não, porque era um momento de troca de experiência, era um momento de estudar outras coisas, era um momento de brincar, era um momento de convivência com os professores de todas as áreas, entendeu? Das exatas, da física, da matemática, e alguns também da mecânica, da eletricidade, vinham, às vezes ficava ali, era um ponto de encontro, não é? A gente fazia lanches semanais, cada um trazia uma coisa, fazia aquela folia, né? Então, tinha uma convivência social muito grande entre os professores da época, que hoje me parece que não é muito assim, a não ser dentro de cada coordenação. Eu imagino que, por exemplo, dentro da coordenação das exatas, da matemática ou da física, eles têm um entrosamento grande. Mas nós tínhamos um entrosamento geral com todas as disciplinas, com os professores de todas as disciplinas. Isso foi muito gratificante, muito bom para nós naquela época. É claro que não tinha, por exemplo, as facilidades que tem, por exemplo, eu imagino eu hoje numa sala só de história, com todo o material, só discutindo, certamente que a gente tem outras vantagens, não é? Obviamente, principalmente ligados à disciplina. Mas o que fica faltando seria essa convivência que nós tínhamos com toda a escola. Não é? Eu encontro com colegas e falo assim, não adianta ir lá não, eu chego lá, fico triste que eu não encontro ninguém. Bom, também a gente não encontra mais ninguém, que já está todo mundo aposentado. Até os que foram meus alunos já estão aposentados. O tempo passa rapidamente. Então, não encontra mesmo. Quando eu quero alguma coisa da minha área, eu tenho que procurar a área, né? Principalmente a de geografia, porque aqui vocês não têm ainda o curso de licenciatura em História, né? Ainda não tem, não. A História só faz parte do curso do ensino médio, né? Propedêutico, etc. Porque mudou completamente. Naquela época, a gente só tinha aqui curso técnico, não é? Equivalente ao 2º grau. E o ginásio, e quando eu entrei, existia, mas depois ele foi acabando. Ele foi terminando, né? Foi terminando e ficou só o curso técnico, né? E aí eu me lembro muito da época que criavam novos cursos técnicos, lembro da época da informática, que só tinha aluno muito bom, né? O pessoal da informática, falei, que gente boa de trabalhar. Eu gostava muito, alunos de química, como eram sensíveis, né? Muito legais, de edificações. Tinham sensíveis no sentido que, com a disciplina que eu trabalhava, porque eles sempre, todos eram ótimos nas suas áreas, né? Então eu até brincava, por exemplo, pessoal da mecânica, mesmo da eletricidade, já eram menos afeitos. As duas áreas que eu trabalhava, que era a música e a história, né? Eu brincava com isso. Vocês são da turma da graxa, falava com a mecânica.
Isso é da turma do choque, mas eu também trabalhei com eles, gostava muito, eram muito vivos, né? Tinham uma energia muito grande, foi muito legal. E eu trabalhei muito com turmas de química, com as turmas de informática, com as turmas de edificação, porque não tinha toda essa área que tem hoje, não. Hoje tem um mundo, eu nem sei mais quantos cursos, como é que é aqui. As licenciaturas têm muita quantidade, né? Muita quantidade. Que bom que vocês estão com licenciatura aqui. E estão tendo alunos, né, para licenciatura. É. E ninguém quer ser professor mais, não, está difícil. Não é isso, Leo? E aí, agora uma outra pergunta, assim, a senhora entrou aqui, a senhora disse que entrou aqui em 69. 69. E como é que foi se tornar uma servidora do IFE para a senhora? Uma servidora aqui da escola técnica? Isso vai aos poucos, né? À medida que eu fui, a gente vai, quando a gente entra assim, a gente parece que não faz parte daquele corpo, né? Mas com o caminhar e com todo o trabalho que a gente fazia, a gente vai comprando, não é? Todo o projeto. E eu tenho uma coisa também, que isso é muito meu. É o seguinte, eu não sei fazer nada que eu não esteja altamente envolvido. Eu tenho que me envolver. É uma situação preliminar para eu fazer qualquer coisa. Quando eu estou fazendo alguma coisa, é porque eu estou envolvida com aquilo. É porque eu quero fazer aquilo e vou ver se eu faço aquilo bem. Entendeu? Então, eu abracei essa causa, entendeu? E fiquei muito satisfeita. Me senti muito gratificada. Porque eu acho, assim, que ao abraçar a causa, inclusive do ensino técnico, não é? Me lembro também do ensino noturno, como nós estudávamos a questão do ensino noturno. Não sei hoje como é, né? O ensino noturno naquela época tinha muitos alunos trabalhadores. Não sei, ainda é assim hoje? É, né? Muitas pessoas que nem eram assim adolescentes. No entanto, eles tinham. É muito interessante, a gente fez muito estudo, muita pesquisa sobre isso. Eles tinham uma inserção no trabalho, depois que saíam daqui, às vezes melhor do que os alunos do diurno, que vinham com toda a energia, com uma formação de ginásio aí de fora de melhor qualidade. Então a gente trabalhava essa coisa, e a gente tomava esse projeto como era uma coisa de dentro de nós mesmo, né? Abraçava a causa. Eu não sei trabalhar que não fosse, não. Eu gosto. Aí com isso eu acabei me tornando uma servidora. Não era servidora, eu era a escola. Servidor parece que eu estou a serviço, eu não estava a serviço, eu era a escola, junto, abraçada com a escola inteiramente. E senti muito quando eu me aposentei. Porque, como eu falei, aposentei repentinamente, foi um período colo ainda. E eu me lembro que eu encontrei com os colegas, falei, vou me aposentar. Porque me chamaram lá no serviço pessoal, falaram que eu tenho que aposentar, vou me aposentar. Também estava passando com os problemas particulares de família, meu pai muito doente e tal. Acabei saindo, menino, mas quando eu falei aquilo, depois me deu um vazio no coração, uma coisa horrível. Eu fiquei apavorada. Como é? Aí eu olhava para a escola, me dava olhava para os meus livros e, meu Deus, o que eu vou fazer com isso, meu Deus do céu? Eu não vou aguentar ficar sem vivenciar, né, essa energia. Porque essa história de docência, coisa interessante também é isso. É uma coisa que é uma troca grande demais. Eu vou até confessar a você o seguinte, quando eu sou já bem antiga, né? Então, por exemplo, na minha época de moça do interior, nunca ninguém me perguntou se eu queria fazer outra carreira que não fosse magistério. Isso era tão introjetado que eu acho que eu não pensei nunca em ser médica, arquiteta, sei lá o quê. Parece que eu já estava fadada a ser professora. Não por escolha, mas por culturalmente levada àquilo. E interessante que eu vi, assim, quer dizer, ao longo da carreira, quando eu comecei a trabalhar, todo mundo tem as suas dificuldades quando começa a trabalhar em qualquer área, e depois eu vi como que o magistério foi importante no sentido de que há uma troca enorme. O magistério nos dá uma troca, uma energia, uma troca de energia enorme. Não só na questão que você tem que estar sempre estudando e crescendo na sua área, e a gente fazia isso aqui muito, nós tínhamos um grupo de estudo aqui
pesado. A gente se reunia para estudar mesmo, né? Mas não é só isso, a troca com o aluno. O aluno, gente, a gente aprende muito com o aluno. E a energia e a vida que ele nos dá. E a gente vai ficando mais velho e vai sempre vivendo na troca da energia com aquele aluno. Isso é uma coisa que não existe em profissão nenhuma. Só no magistério. Só quem leciona que sabe dessa experiência de vivenciar uma troca tão profunda entre aluno e professor. Apesar das dificuldades, das indisciplinas, não é? Que todo mundo sabe que nada é tão fácil assim. Mas, no cômputo geral, no final das contas, a gente ganha muito, não é? Tanto assim, quando eu saí daqui, aposentada assim, de repente, eu procurei, eu fui para o Uniflu, né? Fui trabalhar com outra... Aí já fui trabalhar com o ensino superior. Outra experiência maravilhosa também. Mas já fora daqui, não tem nada que falar aqui. Mas foi muito boa também. Outro momento, outro tipo de aluno, né? Mas os alunos do técnico aqui foram maravilhosos. Todos os que eu tive. Eu trabalhei também com criança pequena, foi muito bom. Eu acho que o magistério enriquece muito a gente. Muita coisa, né? E eu também ter lidado com a história foi muito legal também. Ter escolhido a história para ser a minha disciplina, porque eu acho que ela me deu assim, uma visão de mundo, uma compreensão do outro, a compreensão da sociedade, que não é qualquer disciplina que dá. Então, a história também foi muito legal. Ainda bem que eu fui para a história, porque a história me deu essa amplitude de ver o mundo, que foi muito, muito bom para mim. Até hoje, né? Eu gosto muito de lidar. Hoje estou aposentada. Tenho sempre pretensão de estar escrevendo alguma coisinha. Estou até me dedicando um pouquinho à história local, um pouco de pesquisa e tal. Mas sempre muita saudade eu tenho do magistério. Eu só tenho que agradecer a minha trajetória profissional dentro do magistério. Aqui no IFE, fora daqui, nos outros lugares que eu trabalhei, porque foram experiências completamente diferentes, mas todas elas muito enriquecedoras para mim. Entendeu, Leonardo? E a senhora já falou um pouquinho, mas você só pontuasse um pouco melhor, quais foram os cargos e as funções que a senhora exerceu aqui dentro da escola? Leonel, né? Eu sou professora. Eu sempre fui professora. Eu não tive cargo nenhum. Eu sempre fui na sala de aula. Coordenação só. Eu nunca tive nenhum cargo burocrático, nem de eletivo. Sempre fui muito envolvida aqui na política interna. Sofri, festejei, perdi, ganhei, mas nunca ocupei cargo administrativo nenhum aqui. A não ser a coordenação, várias vezes. Não, eu fui. A primeira foi a minha, eu que comecei a organizar, como eu falei, não é por uma vantagem minha, não, privilégio meu, não. É porque na época a coisa estava se formando e, por acaso, eu fui chamada para organizar. Tá? Então, eu fui a primeira coordenadora da área de humanas. Depois fiquei algum tempo, depois outros colegas me substituíram, depois eu retornei algumas vezes, nem me lembro mais. Eu tenho até isso lá em casa guardado. Mas eu não sei, algumas vezes, mas nunca tive cargo, não. Sempre mesmo deu magistério. E é uma curiosidade, mas sabe quantos anos eu dei aula? Em sala de aula? 50 anos. Não só aqui, né? Aqui eu fiquei 20 e tantos anos, né? 30 anos, sei lá. Não sei precisar bem. Eu entrei em 69, saí em 90. Fiquei 20 e tantos anos. Mas somando com os outros, 50 anos dentro da sala de aula. Então eu sempre fui professora. Graças a Deus que eu fui professora. Não foi uma escolha prévia, como eu estou falando, foi uma conjuntura da minha época, hein? Da minha região, uma pessoa do interior, né? Então, naquela época, mulher, não? Era para ser professor. Mas ainda bem que eu fui e gostei muito. E só tenho a agradecer de ter sido professor. E sempre abraçando a causa com muita alegria, né? Com muito entusiasmo, se deu. Nesse sentido.
A senhora falou que a senhora coordenou o coral, que é uma atividade complementar. Foi complementar. Além dessa, a senhora teve alguma outra? Ou a senhora gostaria de falar um pouco mais, alguma outra coisa do coral? Não, o coral foi delicioso também, sabia? Outra experiência maravilhosa. Até hoje eu ainda encontro com ela, me lembro daquele tempo e tal. Foi muito bom. Quando eu saí, realmente eu fiquei um pouquinho baqueada, mas veio outro colega, tomou conta, e eu também, o que eu posso fazer? Minha área era, né? Na outra eu fiquei. As coisas tem que ser, são, né? Então, mas eu só tive mesmo o coral e tive sala de aula e a coordenação. Aqui, basicamente isso. Participando sempre das questões todas, né? Nunca me furtei a nada, sempre participava de tudo, mas nunca tive cargo nenhum de chefia nem outra atividade fora de sala de aula e do coral. E nunca deixei a sala de aula mesmo com o coral. Eu acumulava, né? Às vezes era um pouquinho difícil, mas acumulava. E foi muito legal. Foi muito... Eu só tenho, como falei, só tenho a agradecer o IFE hoje, né? Tem que me acostumar a falar IFE. Eu vou sempre falando... Não posso... O Cefet eu já aprendi melhor. Eu já introjetei. Mas IFE eu ainda erro. Qual é IFE? Minha trajetória passa pelo IFE. E do que a senhora tem alguma coisa que você sente mais saudade aqui da escola? Eu tenho saudade? Tenho muita saudade aqui. Da convivência com os colegas e com os alunos. Dessa troca enorme com os colegas, com os amigos, e não era só colega de área, com os outros também que eu estou falando com você, que no meu tempo a gente lidava com todas as áreas. Foi muito bom. É a maior saudade que eu tenho. Ai, quando eu encontro ele, ainda encontro aí, né? Muita alegria, a gente tem muita história para contar. Outro dia nós viemos aqui numa reunião de aposentados, ai que alegria, que coisa boa aquilo. Ai, foi muito legal. Ver fulano, ver Beltrano, lembrar aquelas passagens todas, né? Foi muito bom. Eu tenho muita saudade dessa parte. Também da parte acadêmica também foi muito bom. Porque você estando na atividade, você é levado a estudar mais, não é? Você tem um projeto para fazer, e aí tinha uma ajuda muito grande, um ajudava o outro. Estudavam, estudei isso, vi isso aqui assim, vamos trocar. Essa troca foi muito bom. Então, é essa saudade maior que eu tenho, da convivência com os alunos, como eu falei, a grande energia de troca que você tem com a juventude, isso é fundamental. E também a troca com os colegas, né? A troca não só de amizade, tudo, mas também na parte acadêmica, da parte do aperfeiçoamento dentro da profissão. Eu tenho saudade até hoje disso aí. Às vezes eu fico pensando, meu Deus, eu vou escrever isso assim, mas não tenho aquela energia em torno, né? Para impulsionar a gente para fazer ainda alguma coisa. Porque às vezes eu ainda fico pensando em fazer alguma coisa assim, escrever, né? Porque eu não vou trabalhar mais nessa altura do campeonato. Eu já não vou mais trabalhar assim em nenhuma instituição. E teve algum fato durante a sua trajetória, algum fato que seja marcante aqui dentro da escola, que te marcou muito? Olha, eu tenho um fato aqui que mudou muito do meu ponto de vista, toda a orientação dessa escola aqui, foi quando o Luciano foi eleito diretor. Porque a gente, não estou querendo falar mal dos anteriores não, entendeu? Mas a gente vivia, no período que eu entrei aqui, nós estávamos no período da ditadura, né? Então era toda a orientação era uma orientação muito presa e tal. Quando o Luciano entrou, que ele entrou assim, com projetos muito largos, inclusive essa questão que tinha, por exemplo, até ele assim, bom, nós só estamos formando técnico. Quando ele entrou, não estamos formando, nós estamos formando um cidadão técnico. Inclusive, para a minha área, isso foi fundamental. Foi uma valorização enorme. Porque não estou formando só gente que sabe mexer na máquina. Estamos formando um homem que vai atuar na sociedade. E aí a história entra como um fator fundamental, né? Então, eu acho que isso aí marcou muito, assim, uma mudança de direção, assim, né, da direção da pessoa, não, do direcionamento da política da escola, no sentido da formação do cidadão, não é?
me lembro até da serviço de pessoal, serviço para o pessoal. Diferente. Bom, Então, eu acho que houve uma mudança assim, de filosofia na formação de um técnico mais completo. Eu acho que isso me marcou bastante. Eu fiquei muito entusiasmada nessa época, me deu muito entusiasmo em pensar assim, que eu estou formando aqui, ajudando, participando da formação de um indivíduo mais total, né? na sua totalidade. Isso para mim foi muito, muito importante. E ficou até hoje, eu acho que até hoje essa mentalidade ficou firmada aqui. Né? Nos outros que vieram depois, também sempre com essa visão mais larga da formação. Também o país mudou, né, gente? Isso que eu estava falando. Antes nós estávamos vivendo uma ditadura, você não podia nem pensar, né? Direito, não podia muita coisa, muita censura, então a gente começou a pensar mais largo. Coincidiu com isso, né? Coincidiu com isso. Foi mais ou menos nesse período aí, década de 80, eu acho, né? Nem sei bem, nem estou lembrada muito quando foi. Mas foi um momento assim de mudança de orientação, de alargamento do projeto. Para mim foi bom. e teve alguma... Você acha que falou que havia uma questão de amizade muito grande entre os professores? Só gostaria de ressaltar algumas amizades que a senhora fez aqui. Menina, o pessoal da minha área é fundamental, né? Me lembro Quer dizer, eu me lembro que eu trabalhava aqui, quando eu entrei aqui, eu tinha o Antônio Carlos Andrade, tinha o Benedito, depois entraram os de geografia, mas eu vou dizer uma coisa, quando houve um concurso aqui que entraram 3 colegas, na minha vida foi muito legal, que foi o Nelson Crespo, tá aí até hoje, né? Guiomar, Dircéia. Aí, meu filho, nós fizemos um quarteto de muito estudo e muito trabalho. E muita... Depois vieram muitos outros depois de mim também. Depois eu aposentei também, né? Eles são muito mais novos do que eu, tanto que o Nelson está daí até hoje. A Dircéia já saiu. A Guiomar também aposentou há pouco tempo. Mas eram quase que filhos meus, né? Da minha diferença de idade. E a gente se dava muito bem. Não só na amizade, como no trabalho acadêmico, né? No estudo. Foi muito legal. E tinha uns outros também, o pessoal da geografia, que também acabava juntando conosco, mas esse núcleo duro da história era muito bom. Fizemos muita coisa, viu? Fizemos muita coisa, foi muito legal. Esses 3 colegas aí, eu acho que quando eles entraram aqui, eu falei, opa, é dessa gente que eu queria pro meu lado, né? E aí foi muito bom. Não sei se vocês já entrevistaram um dele aí, mas porque eu trabalhava com os antigos aqui, que eram bons também, mas esses aí têm uma força de estudo maravilhosa. A gente estudava muito, foi muito bom. E, para a senhora, qual seria a maior realização da sua realização aqui dentro da escola? Minha maior realização? É fazer parte desse grupo, né? A maior realização é saber que eu contribuí no meu pedacinho pequenininho para esse projeto tão amplo que tem o IFE hoje, né? E era a Escola Técnica naquele tempo, depois o Cefet. Quer dizer, a gente saber que você integra um projeto, né? Maravilhoso, uma escola que tem uma categoria dessa escola, era um orgulho para a gente também, né? E a gente saber que você está colaborando um pouquinho para aquilo, para a construção daquela coisa tão bonita, né? Dentro aqui da sociedade, dentro do município. Isso para mim foi muito, muito, muito bom. A senhora trabalhou aqui muito tempo. E como é que foi para a família da senhora? Qual foi o impacto
da senhora ser professora aqui da escola, fazer parte aqui da escola técnica do Cefet, do IFE? Como é que foi para a família da senhora e ser parte aqui fazer parte da escola influenciou alguma coisa na sua família? A família me apoiava. Agora, na verdade, trabalhar aqui, ainda mais naquela época que eu trabalhei, não é? A disciplina era muito maior, assim, no sentido do controle do professor aqui dentro. Nesse sentido, eu trabalhava muito. Ou seja, trabalhava muito aqui, a gente com filhos pequenos e tal, a gente sempre deixa uma coisa a desejar na família, né? Falta de tempo, chegava tarde em casa, cansada, muitas horas de trabalho. Mas eles sempre me apoiaram. Meus meninos eram pequenos quando eu vim para cá, mas o marido me apoiava e não tive, assim... Atrito não teve, não. Mas sempre que a escola rouba um pouco roubou, não é? Um pouco da minha vida familiar, vamos dizer assim, porque tal envolvimento e o tempo que eu ficava aqui, que era muito grande. Era muito grande. E eu, como eu falei a vocês, hoje eu não sei como é que está aqui. A gente não tinha folga de ir para casa, não. Você tinha que ficar aqui 40 horas, aqui. 20 horas, aqui. Hoje eu acho que não é mais assim, não. Me parece. Eu não tenho certeza. Mas me parece que não. Porque logo depois um tempo depois que eu saí, eu vi que não era. Eu não sei hoje como está, também não estou frequentando aqui, não sei. Mas no nosso tempo era uma forçava, né? Outra coisa, era uma vigilância grande, né? No tempo de Dona Júlia, era vigilância grande. Se você esquecer de assinar ponto, perdeu o dia. Não adianta você ter diário, o aluno fazer depoimento, nada. Disciplina militar, também vivíamos na ditadura. Então, a disciplina era militar. Nesse sentido, era muito mais duro, né? Uma coisa forte, assim. Depois isso melhorou depois. Depois eu já peguei aqui um tempo que não tinha que ficar as 20 horas aqui, as 40 horas aqui. Que a gente tinha. Como é que era mesmo? Tinha as aulas, obviamente, de acordo com a distribuição da carga horária. Depois tinha um tempo que a gente tinha que ficar aqui e tínhamos... depois te liberava um pouco. Uma coisa que foi importantíssima quando apareceu também, quando houve essa mudança de direção. Sabe o que foi? Eu não sei se ainda existe hoje, foram criadas aquelas reuniões semanais. Quando foi criado, era terça-feira, 5 horas da tarde, aqui. Isso foi uma coisa assim, fundamental, sabe por quê? Foi quando a gente tomou conhecimento, que até então não tinha isso, também nessa gestão nova que eu falei. A gente trazia para aquela reunião as questões da nossa coordenação. Você sempre via o coordenador, mas eu sempre vinha muito, porque eu fui várias vezes coordenadora. E também o grupo administrativo burocrático da direção passava para os coordenadores de todas as áreas em comum tudo o que estava acontecendo na escola. Então, o que isso trouxe? Trouxe, assim, uma integração de cada professor com a escola por inteiro. Então, suponhamos que o MEC lá decidiu qualquer coisa. Na terça-feira seguinte, a pessoa que vinha aqui, ou o coordenador, o diretor, o vice-diretor, sei lá quem mais, passava para nós, está acontecendo isso, está tendo essa exigência, tem este problema. Então, a gente acabou formando, assim, uma integração geral com todos os níveis da escola, não só a parte burocrática, com as outras áreas, né? Então, na minha área está acontecendo isso, na outra não está, agora nós temos que fazer aquilo, não temos que fazer mais. Então, isso deu, assim, uma unidade administrativa muito boa e a gente passou a participar, vamos dizer assim, de toda a política educacional da escola, né? Isso foi muito bom. Eu ainda tenho essa reunião aqui terça-feira, era terça-feira, 5 horas da tarde. Começou assim, terça-feira, 5 horas da tarde. E aquilo para mim, primeira vez que eu vi, eu falei, gente, que
coisa maravilhosa que assim, que você, até então, você dava aula, cumpria o seu horário, fazia o melhor que você na sua sala de aula só. Aqui não, aqui você passa a incorporar a escola inteira. Aquela reunião, eu achei na época uma coisa fundamental. É quando a gente abraça por inteiro, né, os destinos da escola, afinal. O que está acontecendo? E o que está acontecendo com minha área e que eu preciso resolver ou não resolver e ser aconselhada. Então, foi muito, isso eu tinha até esquecido, me lembrei agora dessa reunião. Essa reunião foi uma coisa maravilhosa, que eu acho que deve existir até hoje aqui. E com isso, você até me falou, como é que você se transformou num servidor? Eu acho que foi a partir daí, porque aí a gente comprou o projeto inteiro, o pacote inteiro, entendeu? Eu não fiquei mais só na minha área da história das ciências, não era da história das ciências humanas. A gente acaba comprando o projeto total da escola. Isso foi muito bom. E a gente acaba vestindo a camisa mesmo do Cefet, hoje IFE. Não tem jeito. E a senhora comentou, a senhora lembra quando é que foi que a senhora se aposentou? Eu me aposentei em 92. Foi o governo Collor. E o que a senhora sentiu durante esse processo de aposentadoria? Estou te dizendo que eu fiquei apavorada comigo mesmo. Olhava para mim, olhava para a escola, tinha vontade de chorar, olhava para os meus livros. Gente, o que eu vou fazer com isso? Eu estou no auge da minha força de trabalho. Como é que eu vou ficar parada? Eu tinha uma colega que ainda estava trabalhando aqui, ela falou, Ney, vai ter um concurso para o Uniflu, seu lugar é lá, vai para lá. Eu falei, mas será que eu vou? Nunca trabalhei no ensino superior, mas vai que você vai dar certo. E fui. Fiz o concurso, passei, comecei. Aí foi, como eu já falei aqui, né? Foi muito boa a experiência lá também. Foi lá que eu fiz o mestrado. Eu ainda estava trabalhando lá, já tinha saído daqui. O mestrado que eu fiz, que também foi muito bom. Mas aqui, então, foi muito. Eu fiz o mestrado depois de aposentado do IFE. Eu estava trabalhando em outro lugar. Foi pena que acho que o tempo foi ruim para mim. E a idade, porque não me permitiu mais fazer o doutorado, que eu não fiz pelo limite da idade. Estou muito velha para. Acho que eles vão até rir de mim, chegar lá na universidade, pleiteando um doutorado, essa altura do acontecimento, Deus do céu. Mas foi muito bom também, foi uma experiência nova, boa, que eu fiz, graças a Deus. E como é que é para a senhora hoje, como é que é a senhora voltar na escola hoje? Aí eu adoro vir aqui, mas eu fico muito emocionada, sabe? Ai, eu fico assim, meu peito, enche. É muito bom. Bacana. E a senhora estava falando de como é que a senhora viu as mudanças que a senhora passou. O que a senhora esperaria que o IFE fosse no futuro? Se a senhora pudesse colocar um sonho, que eu gostaria que o IFE fosse assim. Ele mudou tanto depois que eu saí daqui, né, que eu já não tenho nem mais noção muito como é que é. Porque tem um curso técnico, tem um curso médio propedêutico também, não tem? Não, tem também. Não tem só de formação para vestibular? Então, naquele tempo isso não eu nem falar. Sair da área técnica era um pecado mortal. Mas eu acho que a trajetória tem sido linda, né? E a parte agora, o que muito me encanta aqui, que me chamou mais atenção, é que o IFE entra pelas licenciaturas. Nunca pude imaginar uma coisa dessa. Sempre pensei daqui tempo. Quando eu saí daqui, já estava com aquela ideia do tecnólogo. O tecnólogo já estava mais ou menos no horizonte, vindo para cá, vem, não vem e tal. Mas depois, agora vocês têm vários cursos superiores, né, na área da tecnologia, e de repente vocês entram na área da educação. Você tem um curso de história aqui. Deixar só a UF com isso, não. Já vou achar ruim aqui. Como é que o IFE não tem um curso de história, tem geografia, não tem história? Não pode. Tem que ter. Forte. Mas aqui tem eu acho que o futuro é maravilhoso, né? E essa expansão que teve dos campos também, né? Nos diversos municípios que eu passo e vejo, foi muito, muito promissor, eu acho.
Está muito grande. Eu não sei como é que consegue administrar tanta coisa diferente, não é? Espero que sem perder qualidade, que isso aqui é o ponto principal que eu acho que tem que ser manter a qualidade, que sempre teve. Não perder nenhum ponto na questão qualidade. Né? Se você pudesse deixar uma mensagem para os atuais servidores e os futuros servidores da escola, do IF, qual o senhor vai deixar alguma mensagem para os atuais e para os futuros servidores daqui? A mensagem que eu deixo para quem está aqui é que aproveite bastante esse tempo, que é um tempo de uma criatividade interna enorme, não deixar passar nenhuma oportunidade nesse sentido, aproveitar o tempo que está aqui, não é? E porque é uma vivência inigualável, e para os futuros servidores que virão, que eles venham com muita força para manter essa escola no nível que ela sempre teve, com muito amor e muita qualidade. Isso que eu acho, quem vier aqui tem que ter essas duas coisas. Envolvimento enorme, abraçar a causa e apostar na qualidade, para que o IF sempre mantenha, né, este padrão que lhe é característico ao longo do tempo todo, que nós sempre lutamos assim, né? Vamos fazer sempre o melhor, vamos manter a qualidade, vamos manter o padrão. Então, eu tenho uma mensagem assim, quem está aqui tem inveja, né? Uma boa inveja de quem ainda está na ativa. É interessante quando a gente está na ativa, a gente fica pensando assim, será que um dia eu aposento, vou fazer o que eu quero, vou fazer ginástica, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Depois que a gente sai, fala, meu Deus, tão bom aquele tempo, era pesado, mas olha, o que a gente ganhava era muito, muito bom. Então aproveitem a parte positiva que a instituição oferece, né? E para os novos, que eles venham com muita força, para abraçar a causa e levantar a qualidade do ensino. Nós somos aqui comprometidos com o ensino, aqui o ensino público, não é? Isso é uma coisa maravilhosa, fundamental. Manter um ensino público de qualidade nesse país é algo assim que entusiasma qualquer um que possa vir trabalhar aqui, que já vai encontrar isso aí pronto, porque vocês estão aqui fazendo assim. Nós já fizemos uma parte, outros vieram e estão continuando a fazer e segurando com força este projeto. Essa é uma mensagem que eu gostaria. Aproveitar o tempo que está aqui, não é? Porque depois vai ter saudade. E os que vierem vêm com força total. E para os alunos? Só gosta de deixar alguma mensagem para os alunos? Os alunos daqui, eles têm muita saudade daqui. Né? Esses alunos, eles não sabem o quanto eles vão ter saudade desse lugar quando eles saírem daqui. Quando eles forem para outras instituições, que eles vão lembrar e vão se recordar do tempo que estavam aqui, vão ter muita saudade do tempo que tem aqui. Então, eles também têm que vivenciar e valorizar tudo que eles estão recebendo aqui, porque é uma coisa muito grande, muito boa mesmo. Felizes aqueles que puderam ser alunos do IF. Meu filho foi aluno aqui, ele disse que a melhor escola, não pode ter nada melhor na vida dele, que só a escola que ele imagina, a escola é o IF. E eu acho que é mesmo. É muito bom mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado. Foi difícil. Foi muito difícil. Eu fico com vergonha. Agora, parando agora aqui, faço o último consertar aquele piano, dá uma vergonha. Nem fala, a gente tem uma pena daquele piano. Que coisa! Tem uma pena daquele piano. Que coisa, menina, aquele piano. Ele ainda toca? Toca. É um pouquinho desafinado, mas toca, se a senhora quiser. Gente! Vamos lá, vou tocar só uma musiquinha. Eu vim aqui e falei, gente, deixa o negócio. Minha casa pediu um armário, 2 portas e um marco de porta. Fui fazer uma pintura, estou apavorada. Apavorada. Deixa eu ver como é que está aqui.
abafado, tá. Tá velho. Não, tá bem, não, meu filho é mais velho que esse. Mas tá abafado sim. Tá abafado? Tá. Tá. Tá um pouco rouco. Ale, duas últimas coisinhas que eu tenho que pedir pra você. É tirar uma foto com a gente. Ai, meu Deus do céu. Para registrar. Ai, E Jesus. outra, é que a gente tem, para usar a sua imagem, a gente precisa da sua preencher esse termo de Pelo autorização. amor de Deus, tinha todas as bobagens que eu falei, conta tudo. Mas ela só falou coisa bonita, só coisa Ai, boa. eu não faço isso, não. Tem que começar o vídeo assim. Essa escola só tem curso de geografia e tem que ter de história. Nem mesmo Tem- você viu. Tem que começar assim o vídeo. A chamada, o vídeo aí cai no vídeo. Pode ligar aqui? Começar logo assim.